No vídeo de hoje estarei mostrando como instalar o UniDSA, que é uma biblioteca de componentes para Unigui no Delphi, né? Tem alguns componentes feitos por mim, pretendo também adicionar novos aí, mas também está aberto aí para toda a comunidade utilizar de maneira gratuita, como também colaborar, né? Quem quiser pode adicionar também novos componentes, mas no vídeo de hoje eu mostrarei como a gente pode instalar e também como a gente pode utilizar esses componentes, né? Bom, foi feito aqui na versão 11.2, então basicamente está no GitHub, você pode fazer o clone dele aqui, basta clonar aí com Git. Posteriormente a gente abre aqui no nosso Delphi o projeto, né? Aqui já tem um atalho aqui, mas no caso de vocês podem ir lá em File, em Open e abrir o projeto de vocês, né? Basicamente, aqui nós temos o componente. Obrigatoriamente a gente vai precisar fazer o seguinte: em Tools aqui, Options, Language, Delphi, Library, e aqui a gente vai adicionar uma pastazinha aqui que são os sources do nosso projeto, para que o Delphi consiga enxergar esses caras, né? Então, onde você fez o clone, onde você baixou o repositório, você só vai adicionar os sources, certo? Adicionou os sources, add na livraria, e a partir daqui a gente já tem configurado no nosso Delphi para uso, né? É importante salientar que essa versão de componentes ele permite o teste diretamente na IDE aqui. Aí nesse sentido é preciso também fazer a instalação do Edge, né? Tem algumas configurações aí individuais que é preciso ser feito também, mas isso aqui não vai impedir a gente de fazer, de utilizar os componentes. Mas se você quiser ter essa possibilidade de testar diretamente na IDE, eu acho que tem alguns vídeos aí na internet que mostram como fazer essa configuração do Edge, né? Eu acho que o Edge, o componente Edge, é recente do Delphi, se eu não me engano, 11, né? Bom, feito isso, botão direito aqui, se você quiser pode dar um compile aqui e posteriormente um install aqui nos componentes. Prontinho, já estamos instalados aqui. Eu posso fechar aqui, posso salvar. Vou abrir novamente o Delphi aqui, já para a gente trabalhar alguns exemplos de como utilizar, né? Eu já tenho o meu projeto demo criado aqui, que eu vou subir também para o Git, mas basicamente vocês vão fazer da mesma forma, né? File, Unigui, Unigui for Delphi, e criar seu projeto também, normalmente aí. Exigência para utilizar. Além daquilo, a gente tem uma pastazinha chamada DSA. Essa DSA ela tem que ir nos files do seu projeto, né? Eu não deixei ela online, eu deixei ela para ser adicionada localmente, né? No seu próprio servidor, para não precisar acessar um servidor externo. Mas se você quiser também jogar esses arquivos na internet aqui, é possível também. Bom, então basicamente você pega esse DSA, que é onde que está o CSS, o JavaScript que são utilizados no componente, e joga também dentro do seu projeto na pastinha Files, né? Dentro de Files, DSA, que aqui vai ter todas as dependências que a gente precisa também para prosseguir, né? Então, feito isso, pessoal, essas duas são as duas exigências. Basicamente, a gente tem dois carinhas aqui. Não apareceu o logozinho, estranho. Deve ser do meu Delphi. Aí. Confirme e toast. São esses dois carinhas aqui, inicialmente, mas vai vir outros aí, futuramente. Então, tem esses dois caras, né? Vamos começar aqui com o confirme. O confirme basicamente é aquela caixa de diálogo de pop-up que a gente tem na tela, onde o usuário seleciona uma das opções ou também insere algum tipo de texto, né? Algum tipo de input, né? Então, aqui eu tenho todas as configurações
para esse cara. E eu vou deixar já disponibilizado aqui. jQuery, confirmo. 2 links importantes também na descrição do vídeo. Deixa eu só pegar aqui. E esses 2 caras aqui, ó, pessoal. Tanto esse link aqui, que eu vou disponibilizar no link, na descrição do vídeo, como esse outro endereço aqui, é praticamente a documentação, né? Então esses caras, eu basicamente programei em cima desses 2 caras aqui. Então basicamente todos os recursos aqui, são muitos recursos, a gente vai ver alguns só, que não tem como ver tudo, mas basicamente tem aqui, né? Então além desse demo, se você vier aqui, você tem uns exemplos aqui e você pode reproduzir isso. Da mesma forma que tá os nomes aqui, tá lá, então tá bem tranquilo da gente testar. Da mesma forma que o Toast aqui. Então, para quem instalou o Edge, né? Para quem tem configurado o Edge, deixa eu tirar aqui. Para quem tem configurado o Edge, eu tenho a opção aqui de testar, né? Isso aqui vai me permitir testar em tempo de design aqui mesmo o que eu estou fazendo aqui. Então, basicamente eu tenho esse carinha aqui, eu posso colocar aqui, tipo, cliente. Observe que a gente já pode fazer um teste aqui. É claro que isso tudo pode ser feito deve ser feito em tempo durante a programação, mas basicamente eu só vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam entender basicamente como funciona, né? Então, tenho esse cara aqui. Deixa eu só pegar. Aí nós temos o content. O content é onde a gente vai colocar a mensagem, né? Deseja excluir o cliente, digamos. Então, basicamente a gente tem esse cara. Tem esses 2 caras, né? O content, que seria o conteúdo, e o title, que seria o título, né? Por padrão, ele tem alguns textos, ele também tem um botão padrão, que é sempre OK. Nessa versão aqui, pessoal, é bem interessante que a gente tem a possibilidade de personalizar diversos botões, ou seja, quantos botões a gente quiser na nossa aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo botão, primeiro eu vou fazer aqui diretamente do componente não visual, mas depois eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui em tempo de programação para a gente ver como funciona, né? Então, basicamente, eu vou criar aqui uns 2 botões, mas pode ser bem mais que isso. Então, no primeiro botão aqui, eu vou colocar assim, vou botar sim, aqui não, certo? Não, sim, não. Vou botar outro aqui só, pode ser só esses 2 por enquanto. Então, só vou deixar assim por enquanto, só pra gente testar aqui e ver mais ou menos como é que tá. Sim, não, observe que já tá lá. Mas eu tenho diversas personalizações. Uma delas é esse class aqui, que a gente pode colocar, por exemplo, o estilo do botão. E esses estilos, pessoal, você vai encontrar todos eles aqui, né? BTN, Tacinho, Blue. Aqui você vai ter todos os estilos. Então vou botar um verdezinho aqui. E vamos fazer um teste novamente. Só para a gente ver como é que fica. Ó. Então a gente pode ter de quantos botões a gente quiser aqui. Talvez não. Cancelar, vou botar ele como um headzinho aqui. Então a gente vai observar como é que já vai ficar. Então a gente pode personalizar esses caras aqui, ter quantos botões quiser. E como é que eu posso trabalhar, por exemplo, os eventos desse cara? Há 2 formas. Clicando diretamente no botão, indo aqui na aba Events, e aqui a gente definiu o evento. Então, por exemplo, o primeiro botão foi sim, né? Então eu vou dar um show message aqui, colocando sim. O segundo foi não, né?
Então, vou colocar não. E o último aqui foi cancelar, né? Cancelar. Esses eventos eu não consigo testar aqui em modo de IDE, mas eu vou compilar aqui para a gente fazer o teste diretamente no navegador. Então, Rust. Opa! Prontinho, vamos colocar um botão aqui. Vamos colocar um botão aqui. Vou colocar um alinhamento lá no topo mesmo. E aqui eu vou chamar esse cara aqui. Dar um show nele. Deixa eu fechar aqui. E executar novamente. Prontinho. Agora a gente consegue chamar ele. Pronto, chamei ele. Então se eu clicar em sim é sim. Se eu clicar em não é não. Se eu clicar em cancelar é cancelar. Bora para alguns recursos interessantes dentro do botão. Infelizmente nesse vídeo eu acho que não vai dar para eu trabalhar tudo isso aqui não, porque é muita coisa. Mas essa documentação aqui está bem completa, então vocês vão entender. Eu quero deixar só claro como funciona essa parte de eventos e tudo mais para facilitar aí para vocês, né? Bom, então vamos voltar lá nos botões. Aí aqui nós temos os botões. Aí aqui tem um cara muito interessante que é o autoclose. O autoclose é o seguinte: se não foi selecionado esse cara dentro de um determinado período de tempo, ele vai executar aquele botão. Por exemplo, esse aqui 3 segundos, se não tiver ele já vai executar. Vamos fechar aqui. Vamos recopilar e vamos testar aqui. Assim que eu abro, ele já começa uma contagem regressiva aqui e automaticamente ele vai dar o cancelar, certo? Então esse é um dos recursos que a gente tem para os buttons aqui. Vou deixar zerado, que é o default. Outro recurso bem interessante é o de teclas. Então, eu colocando dessa forma aqui, eu consigo também acionar um determinado botão por meio de uma tecla. Olha que interessante. Então, coloquei C, se eu clicar em C, ele automaticamente aciona aquele determinado botão. Sendo assim, eu também posso deixar ele invisível com essa mesma possibilidade. Então, ele vai ficar invisível, porém, se eu pressionar o C, ele vai cancelar. Okay? Então, tem muito recurso bastante interessante aqui. E um outro recurso aqui também que a gente pode já testar aqui seria o Escape Kill, que basicamente ele aciona esse botão se uso essa ação, esse botão na verdade, né? Se o usuário clicar a tecla Escape. Então vamos rodar aqui, atualizar, e só para que fique mais didático aqui, vou rodar aqui, vou utilizar Escape e observe que ele acionou o meu cancelar. Então, pessoal, essa é uma das formas da gente configurar uma ação para um botão, mas existe outra que eu vou mostrar agora. Uma outra forma seria clicando no nosso carinha aqui, a gente tem um botão clique. Basicamente, eu posso fazer o seguinte: nesse botão clique, a gente tem dois eventos aqui, o botão dois parâmetros, o botão text, que seria o texto do botão que está clicado, e também um result. Esse caso aqui seria na hora de utilizar ele como prompt, né? Mas suponhamos que a gente esteja utilizando ele. Na verdade, qualquer um dos dois vai fazer efeito, mas vamos fazer um teste aqui nesse cara aqui. Então, se nosso botão text, se nosso botão clicado é o cancelar, lembrando que isso aqui tem sensibilidade na digitação, é case sensitive, né? Ou seja, tem que estar com letra maiúscula, minúscula, da mesma forma que tu adicionou. Se eu cliquei nesse botão, eu posso dar uma ação. Show message selado. Ok? Então vamos fazer esse testezinho aqui. Vamos lá. Clique em cancelar. Opa, deixa eu só desabilitar a outra ação aqui.
Deixa eu tirar esse cara daqui. Senão não vai dar certo. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Prontinho, vamos voltar. Cancelar, cancelado. Ok? Então, aqui a gente consegue trabalhar todos os botões. Por exemplo, se for isso, else if, se for sim, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, se button text igual a sim. Eu posso fazer, se eu quiser deixar maiúsculo, eu poderia fazer assim também, pessoal. Como ele é case sensitive, posso fazer isso aqui também, ó. Se você tiver dúvida se está maiúsculo ou minúsculo, pode fazer assim. E aqui é o seu algoritmo, né? Mas digamos que a gente vai fazer assim, né? Prontinho. Tirar o evento aqui do sim, vamos compilar. Tá, então lá, sim, beleza? Bom, eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui utilizando em modo um time aí, ok? Então esse aqui é o exemplo 1. Exemplo 1. Vou copiar esse botão, botar assim, novos botões. Aí aqui, deixa eu tirar só esse evento daqui. Pronto. Aí aqui vamos fazer o seguinte. Em tempo de design, o que a gente poderia fazer, né? Dar um clean aqui. Para limpar tudo. Se você quiser saber mais ou menos o que acontece, basta entrar aqui, como é aberto também, você consegue saber tudo que está sendo feito aqui, né? Deixa eu só confirmar aqui, mas basicamente vai ter, né? Tem que ter aqui um F botões. Aí, quando eu dou um clique, ele também já limpa todos os botões. Então, se você tiver qualquer dúvida, basta entrar ali. Então, aqui eu vou adicionar outros botões, né? Então, como é que eu faria aqui? Uma das formas seria o seguinte. Os botões, vou deixar ter aberto aqui, cadê? Deixar ter ele aberto aqui. Ele tem um tipo aqui, ó. Ele tem um tipo chamado tune DSA, confirme, confirme, botão item, certo? E aqui dentro desse cara a gente pode dar dentro do nosso UniDSA confirme.buttons .button.add plugin, certo? Pronto. Então, porque aqui é uma coleção, e eu estou transformando a coleção em um button item, que é outro tipo de coleção, para a gente conseguir pegar o text, digamos, nós também temos o btn class, e entre todos os outros aqui. Então essa é uma forma. Eu vou mostrar outra também aqui. Então vou deixar só um botão. Vou deixar assim, agendar. Deixar assim, dessa forma assim. Agendar. E aqui eu posso botar um btn, deixa eu ver. Orange. Deixa eu ver se tem um orange. Pronto. Feito isso. DSA confirme ponto show. Vamos verificar o comportamento desse cara. Ups. Vamos lá. Então, opa, já temos o agendar, porém não tem nenhuma ação. Se eu quiser, eu já poderia utilizar aqui, né?
else if button text igual a agenda e definir a rotina toda aqui, né? Cliente, agenda. Só teste mesmo. Ninguém agendar uma exclusão, mas só para teste mesmo. Então, rodei, executei. Rodei o primeiro exemplo, não, ok, não. Rodei o segundo exemplo, agendar, beleza. Deu um clean aqui, tu viu que a gente removeu também os títulos, né, pessoal? Aí eu teria que adicionar o título também novamente aqui, né? Se eu quisesse só limpar os botões, aí eu poderia fazer assim, né? Aí eu não precisaria, tipo... Cadê? Clean. Aí eu não precisaria colocar os títulos novamente, né? Então aqui nós temos um e aqui nós temos o outro, certo? A gente também poderia não utilizar essa forma e colocar o evento diretamente aqui, né? Um clique, né? Para isso você ia ter que criar um procedimento, né? Sei lá, button click sender.object. Beleza. Vamos criar ele aqui e aqui. Só para a gente saber. Então, essa seria uma outra forma também. Uma outra forma também de utilizar esse carinha aí. Só testar ele aqui. Então, primeiro tá aqui. Ok. Segundo, agendar, agendado 2. Segunda forma. Bom, então aqui basicamente a gente já mostrou como utiliza. Só vamos testar outras coisinhas aqui em tempo de ideia mesmo. Então, nós temos uma opacidade aqui que pode ser controlada aqui, né? 0.2, digamos. Aí eu teria uma opacidade do fundo aqui, né? 0.1. Ops, calma aí que eu vou mostrar aquele fonte. Aí nós temos a opacidade do fundo. Aí nós temos também esse carinha que é o box width, que é a largura desse cara aqui. Aqui a gente está com 35%, né? A gente pode ser fixo esse tamanho, como também poderia ser via porcentagem. Isso aí é vocês que vão definir isso aí, ok? Aí nós temos os buttons, nós temos um carinha chamado closing. Esse closing aqui, o que a gente vai ver nesse close? Observe que a gente tem um cancelar aqui, mas a gente poderia ter, ó, a gente não consegue clicar aqui para sair, né? Ó, não consegue clicar para sair. Digamos que eu não tenha esse botão aqui, que é o cancelar. Só teria, então a gente poderia habilitar esse carinha. Tem uma classe também. Essas classes aqui são os estilos, pessoais. Isso aí tá tudo dentro daquele tá dentro do site aqui. É só pesquisar que vocês vão encontrar esses estilos aí. Confirme property, container. Isso aqui é mais técnico. Content file, aqui se tiver um file dá para carregar por aqui. Esse carinha aqui, pessoal, essa propriedade. Dims. Basicamente é o clique lá no fundo, né? A gente pode colocar uma operação para clicar no fundo, ó. Na verdade, quando clicar no fundo, ele simplesmente fechar. Uma possibilidade também. Okay? Esse modo aqui é para mover, né?
Então ele já estava habilitado para mover. Deixa eu ver aqui. Esse aqui depois eu vou dar uma olhada. Mas basicamente era para mover. Depois eu vejo o que ocorreu. O escape key aqui, pessoal. Fechar quando pressionado o escape, né? Tem um ícone também. Tem outras opções aqui. O response. Bora trabalhar esse response aqui. Eu posso trabalhar, pessoal. Tem um cara aqui. A gente chama de response, mas é conhecido também como diálogo, né? Diálogo. Pode deixar esses mesmos botões aqui, tanto faz. Porém, tem uns caras aqui. Deixa eu achar eles aqui. Calma aí. Aqui, cadê? Aqui, Prompt Custom. Então a gente tem algumas propriedades aqui, ó. Digite seu nome. Ops. Oh, desculpa. Aqui é o tipo de cara. É aqui que eu coloco. Digite seu nome. Como a gente está falando de cliente, digite o ID do cliente. Digite o ID do cliente, né? Aí, assim que ele clicar no sim, eu tenho duas formas, né? Assim como eu fiz aqui, dessa forma aqui, eu poderia continuar fazendo dela, né? Cliente ID, e aqui eu posso pegar o result, essa é uma forma. Vamos ver como é que fica esse carinha aqui. Vamos lá. Atualizo. Diálogo. Ops. Aí faltou só um detalhezinho. Quando a gente vai trabalhar com diálogo, a gente utiliza o prompt. Prompt. Em vez do show, a gente dá um prompt. Estamos aqui, digite o ID, então, ID 10. Clique em agendar, agendado. Calma aí. Como só tinha um agendar aqui, então vamos colocar ele aqui, né? Agenda. Agora vai. Só é teste mesmo, pessoal. Os textos não tá fazendo muito sentido, não, mas é só pra gente entender. Ops. Agendado. Onde que ele tá caindo? Calma aí. Ah, ele tá caindo aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Que é o outro evento. Prontinho. Agora vai dar certo. ID. Cliente tal. E a outra forma seria, volta lá, aqui com esse cara mesmo. Ele não estava caindo aqui. A gente tem A gente tem um cara também interessante aqui. Que é o uniconfirme.response. Que aqui também a gente consegue recuperar ele em qualquer momento da nossa aplicação. Então mesmo depois de executar isso aqui, ele vai ficar nesse response aqui. Então a gente pode recuperar ele em qualquer método dentro do sistema, né? Então é interessante também. Ok? Pronto. Essa é outra forma. Aí tem aquelas questões de tipos, estilos, bootstrap, modern. Tem vários também estilos aqui para... Tá vendo que a gente tinha colocado o carinha 1 aqui? Voltar esse cara aqui. Já afetou o carro. Pronto. Então, aqui tem... Porque a gente habilitou o close, então tudo isso é interferido aqui, né? E o tipo... basicamente dessa parte aqui é isso, né? Tem outros caras aqui. Eu posso personalizar também esses caras aqui, ó.
esse cara aqui, basicamente, eu só adicionei mesmo aí um estilozinho do input, mas você pode personalizar eles aí da maneira que quiser através desses caras aqui, né? Se tiver outro CSS, você consegue fazer isso. Bom, e aqui nós temos o Toast. Toast eu acho que eu até joguei um vídeo lá no grupo. Mas basicamente é a mesma coisa, né? Você vai ter você vai ter um título aqui, ó, cliente novo, cliente cadastro. E basicamente é similar. Não tem muito. Isso aqui é bem tranquilo. Eu vou botar aqui só pra gente ver basicamente o funcionamento dele aqui. Mas vou ter que colocar isso aqui em um time pra gente testar melhor. Então, toast. Então, ponto. Nós temos o rig. Bota assim, produto, pra gente brincar um pouquinho. Ó. E nós temos o text, né? Então, novo produto final, UniDSA, show. Belezinha. Rodar nossa aplicação. Tá lá. A gente pode ter vários aqui. Tá limitado em 5 aqui, né? Vamos fazer outros testes aqui. Eu acho que eu já tinha feito individual num grupo, mas podemos testar isso aqui. Então, a gente tem esse carinha aqui que a gente pode botar o limite, né? Então, nesse exemplo aqui, o limite dele é 10, né? Então, vai subir 10 lá. Ó. Texto. Se aparece o closezinho, que é o fechar. Não tá aparecendo, né? Se eu adicionar, ele aparece. O estilo, né? Se é um erro, um alerta, o que é. As cores eu posso personalizar também, então se eu chegar aqui, ó, BG Color, habilitar, e colocar uma cor aqui, a cor vai ficar. Ele já não vai obedecer mais o estilo ali, né? Aí eu posso personalizar aqui na cor que eu quiser. Aqui, né? De maneira bem simples mesmo. Bem tranquilo. Read o tempo que ele vai fechar. O tempo que ele vai fechar. O position, né? A posição dele, né? Para onde que ele vai, né? Posição para onde que ele vai aparecer, né? Então, o texto, o alinhamento do texto, direita, esquerda, ok? O ícone, tudo mais, né? Então a gente tem alguns caras aqui, isso aqui eu já tinha até comentado dentro do grupo também. Lembrando que tudo isso aqui, ó, todas essas funcionalidades aqui, ó, dessa mesma forma aqui, você pode ser implementado lá também. Com tipo de ícone, ó, que eu não coloquei aqui não, mas você pode personalizar isso aqui também da forma que desejar, né? Isso aqui. Então, aqui basicamente tem tudo que você pode fazer ali, né? Bem de uma maneira bem mais tranquilas aqui, né? Então, várias formas de trabalhar com texto, posição.
Então tá tudo documentado aqui também nesses dois links que eu disponibilizarei para acesso aí através da descrição do vídeo. Então, inicialmente é isso, pessoal. Em breve vamos adicionar menus, outros tipos de componente aí, mas inicialmente a gente vai ter isso mesmo pela questão do tempo, né? Mas depois vamos adicionar mais coisas aí. Qualquer coisa, sugestão, pode deixar nos comentários do vídeo que a gente vai abraçar. Se vocês puderem testar, como foi recém-feito, se puder dar essa força testando em alguma aplicação aí para a gente ver o comportamento, se está funcionando tudo certinho, beleza? Outras coisas que eu esqueci aqui, tem outros eventos aqui, pessoal. Então, se eu clicar nesses caras aqui, a gente tem outros eventos. Ao fechar, ao fazer uma leitura, ao abrir, da mesma forma que aqui também, né? Ao aparecer, ao sumir, depois que aparecer, depois sumir. Tudo isso tem aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Valeu!